Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, meus amigos, bom dia a todos. Como vocês estão nessa manhã maravilhosa? Bom dia, Mauri querido. Bom dia, Miriam, bom dia a todos os que estão aqui na Web Rádio Estação da Luz, nesse espaço, nessa coisa linda que a gente desfruta e aprende, espalha, enfim. É muito bom, né, começar a semana dessa forma, né, compreendendo que o que nos cabe na obra da criação é isso, espalhar o que é bom, né, Miriam? Espalhar o que é bom. Hoje, estamos com uma pouca dificuldade para subir o PowerPoint, mas já já a gente consegue aí subir ele aí para a plataforma, para a gente poder continuar, então, com o nosso trabalho. Mas, como sempre, vamos dar bom dia para quem já está chegando aí. Olá, meninas! Como vão vocês? Que bom que vocês estão conosco, Flavinha, Alvanira. Cadê vocês, meninas? Não se esqueçam de inscrever aqui no canal. O canal tem mais de 52 programas espíritas. É a divulgação da doutrina espírita que vai pela internet. Se inscrevam nos canais, faça parte desta família de espíritas que possam todos, então, ser aí amparados por essa doutrina maravilhosa. Mas vamos lá, sem delongas, nós escolhemos hoje o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós escolhemos o item 16, a indulgência. Eu acho que chegou aí. Chegou aí, meu amigo. Tavares hoje está na retransmissão. Obrigado demais, Tavares, agradecendo demais essa oportunidade que a gente tem tido aí, né, de estar aí junto da Web Estação da Luz, né? Por acaso está cortando o meu som, não? O seu som está ótimo. Estamos te bom? ouvindo bem. Então tá bom. Então, vou ler então a indulgência, o capítulo
é o capítulo 10, o item 16, ok? E aí você faz a nossa prece, amigo? Certamente, com muita honra. Ok. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce, fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não se vê os defeitos de outrem, ou, se vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfidas intenções. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sedes indulgentes, meus irmãos, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Contigo, meu amigo. Esse belo exemplo, ou chamamento de indulgência, ou seja, de estender a mesma generosidade que recebemos da divindade ante as nossas faltas, é um lembrete profundo e que nos chama exatamente à conexão direta, plena com esse irmão querido que nos trouxe essas palavras. Permita-nos, amado Mestre, que possamos, tanto quanto nos seja possível, ao nosso tempo, ao nosso modo, à nossa limitação, compreendermos e praticarmos esses belos ensinamentos. Que a caridade também se faça acompanhar da indulgência, desse pensamento fraterno que nos aproxima a todos e nos coloca na condição de pessoas, espíritos, irmanados no bem. Ilumina-nos nesses instantes em que buscamos mais luz para os nossos próprios passos. Esteja conosco e que assim seja. Que assim seja. Então, meu amigo, nós estamos nesse livro maravilhoso aqui, Os Mensageiros. Estamos no capítulo 31, é um capítulo maravilhoso, que vai falar da arte. Nós vínhamos falando, né, da questão da Cecília, da Aldonina, que foram com os
com o pai, seu Bacelar e sua esposa, para nosso lar, para eita, como é o nome da coisa? Meu Deus, socorro, me ajuda. Para aquela colônia, eles vieram de uma outra colônia, Campos da e Paz. Campos da Paz. E eles ali estavam, Aniceto, Alfredo, Ismália, são esses personagens que fazem parte desse capítulo, e eles estão numa conversação. E o interessante é que eles, então, estão ali, vão fazer um sarau, vamos dizer assim, né? Vamos fazer um sarau para que possa, então, juntar as pessoas, juntar aqueles que estão ali para poder ouvir um pouco de música. E é interessante porque é de uma beleza muito, muito interessante como ele descreve, porque a gente acha que quando vai desencarnar a gente não tem, perde tudo, né? Perde a noção de tempo, perde, além de perder o corpo, a gente perde a vontade de ter coisas boas perto da gente, enfim, né? Tem toda uma ciência em cima disso aí, né? E aí, a Cecília, eles estão cantando e tal, e aí tem um coro de crianças. É muito interessante, nós falamos disso também, coro de crianças que cantam maravilhosamente, é uma coisa, sim, extraordinária. E eles vão cantando e encantando, né? Vão cantando e tal. E aí acaba esse canto e eles falam, eles estão cantando em mi menor, né? Uma área do Bach, é uma Johann Sebastian Bach, né? A tocata e fuga em ré menor de Bach, Johann Sebastian Bach. Ele foi um compositor cravista, regente, organista, professor de violino, enfim, muitas músicas sacras ele fez, né? Ele ainda estava no Império Sacro Romano, né? Hoje que é a atual Alemanha, né? Então é muito, muito bacana. E nós paramos naquele trecho em que do livro Os Mensageiros, que é assim: fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mãe, a Ismália, pediu que ela fosse ao órgão tocar alguma coisa. E aí a Ismália fala, e fixando Cecília aos olhos úmidos e brilhantes, rematou: sua mãe deve lembrar comigo a música predileta do meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha no ouvido, em voz baixa. E vimos Cecília, então, encaminhar para o grande instrumento, sem hesitação, com emoção indizível. Ouvimos-los, então, executar essa magnífica área, a tocata, fuga de ré menor de Bach. Né? Foi acompanhado pelas crianças, foi uma coisa extraordinária. Acabado isso, continuando o texto, fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno de antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discreta e abraçar Cecília carinhosamente ao findar da execução. Muito interessante. Você percebe que as manifestações de músicas, elas não são frívolas, e elas tocam o coração, né? E refletem, como diz Allan Kardec, né? Ele vai dizer que a decadência da arte resulta inevitavelmente
da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Voltamos novamente com Kardec a falar sobre o pensamento. É muito interessante isso. Que a seu Muito. turno, né? Não é, a gente acha que o pensamento não é nada, né? Não é força, não é vibração. Eu posso pensar o que eu quiser, né? Imagina, pensou, a vontade expandiu, botou isso em movimento, a gente se comunica com o universo, não é isso? Mas você falava aí, falava muito bem sobre aquela ambientação toda e a importância da música para constituir aquele ambiente harmonioso, aquela coisa gostosa, e que sempre que a gente lembra ou mergulha numa dessas músicas, nessas composições desses autores, né, que a gente sabe que eles estavam conectados com um outro mundo mesmo, é uma dimensão que para trazer, para nos contemplar com aquela inspiração divina, né, aquilo que nos toca a alma, aquilo que nos permite viajar com o espírito para regiões que a gente nem imagina, mas que são extremamente prazerosas. Olha, a gente recebendo esse presente, e como tudo em natureza tem um fim útil, né, assim que a gente aprendeu, tudo tem uma finalidade. Aí a gente começa a pensar, qual seria o fim útil da divindade em nos colocar em contato assim, olha, vamos dar uma pinçadinha, vamos dar para você um cadinho de nada dessa, dessa sensação que você pode ter com o seu espírito, né? Então, gente, são inúmeras as coisas que acabam despontando assim nosso pensamento. A gente fica excitado. Por quê? Você já pensou? Nós estamos aqui treinando para compreender esse vai e vem das encarnações. Temos o privilégio de compreender um pouquinho de Kardec, de compreender um pouquinho de Jesus. Se a gente praticasse mais, entenderia mais profundamente, não é isso? É Mas verdade. esse mergulho, olha, a gente acaba sempre esbarrando numa coisa que é o seguinte: aqui, a gente, enquanto encarnados, a gente sabe até se virar, né, Miriam? A gente É, dissimula, a gente esquece do problema, a gente se envolve com isso, com aquilo, com coisas que sejam aprazíveis, e você vai tocando. Imaginando que a divindade jamais, jamais deixa de comparecer com a sua bondade, embora justeza, a gente imagina que como é que estaria a bondade divina expressa do outro lado quando a gente fecha os olhinhos e está lá no mundo espiritual sofrendo, mas de outra forma. Aí, aprisionados pelo pensamento ou sendo castigados pelas formas de pensamento em que a gente transita. Você já pensou que a música pode ser exatamente essa porta libertadora, essa abertura para você se conectar, ter o alento na espiritualidade para sentimentos adequados? você já Dá, pensou? dá o que pensar, não dá, Miriam? Dá o que pensar. Mas a gente tem aí uma perguntinha. Temos uma perguntinha exatamente nessa questão da morte. No plano espiritual, todos sabem quando mais, vão reencarnar mais uma vez. Quem é quem é que programa essa reencarnação, né? Se eu tenho a capacidade, posso fazer sozinho isso? E aí vai. Jeremias Barreto, lá da Sé, de São Paulo, né? Nosso Nossa, velho o amigo Jeremias sempre Jeremias, contribuindo com a gente, né? nosso já conhecido e contribui sobremaneira de forma muito inteligente. Ele sempre está contribuindo aí para a gente, com a gente, né? Nessa coisa. A doutrina, ela é ampla, né? E tem também várias obras que você pode procurar, né?
Mas o processo de retorno à vida, ele é assim, todos sabem quando vão reencarnar? Não, o nível de consciência de cada um na reencarnação depende diretamente do progresso moral do indivíduo. Aquele que certo grau de lucidez dele participa até do planejamento. Então, a gente entende que a necessidade são daquilo de retorno à matéria, por talvez uma prova, talvez refazer o seu caminhar, né? E ainda tem espíritos perturbados, muito perturbados. E aí esses encontram um estado de confusão danada, de vícios, de paixões, e não podem ter ciência do que vai acontecer com eles. Reencarnações também existem compulsórias, espíritos muito endurecidos, que não têm condições de escolha. E aí a reencarnação vai ocorrer por uma necessidade magnética, né? Que é uma lei natural, que eles sabem exatamente o quando e como vão ser conduzindo. Quem programa a reencarnação, bem, existe quem dá a palavra final, é isso que você está querendo dizer? As leis são de causa e efeito, meu amigo, né? Então, existe esfera no plano espiritual, a gente está estudando esse livro maravilhoso e a gente está vendo isso. Existe uma hierarquia espiritual de mentores, de condutores na espiritualidade, e vão analisar a história da pessoa, né? Se tiver lucidez, vai ter uns tipos de prova, se tiver expiação, vai ter que enfrentar algumas outras coisas. E esses mentores são verdadeiros anjos de guarda, tá? Porque a gente pede, não, eu quero isso, quero aquilo outro, e eles falam, mas, querido, você não vai dar conta, só vou deixar uma coisinha para você, e aí você briga, você é teimoso, mas você quer porque quer. Não, não é bem assim. Vamos experimentar isso aqui primeiro, eles são muito maravilhosos. Eles são indulgentes com a gente, sabe? Eu acho que é bem por aí, não é isso, Amaury? Olha, quem sou eu para dizer na plenitude a última palavra, né? É longe de mim. Mas a gente tem aqui a percepção de que a divindade comparece com as oportunidades, e essa divindade que nós já conseguimos revelar em nós, ou expandir em nós, ou percebermos em nós, somados aí à consciência já adquirida, e consciência na espiritualidade, ela é diferente da que carregamos aqui. Lá, o espírito precisa, sim, readquirir a consciência, enquanto espírito eterno, das necessidades que estão lhe batendo a porta. Então, essas necessidades são unicamente as que contemplam a evolução do espírito. Então, é nesse momento, pleno de consciência, né, de arrependimentos, de consciência plena das suas necessidades, é que o espírito, quase que como regra, ele, né, à exceção das reencarnações compulsórias, como você bem lembrou, o espírito ele quer resolver tudo numa encarnação só. Não, eu errei demais, agora eu estou consciente, eu quero ir lá e resolver numa encarnação tudo o que for necessário. E é nessa hora que entram os mentores, né? Entram aqueles que compreendem o universo de uma maneira mais elevada, eles enxergam a paisagem de um ponto mais alto, e aí sim nos norteiam nessa retomada, né, de expiações ou provas, como você bem lembrou. Mas o espírito, ele tem sim as oportunidades, e as decisões são pautadas única e exclusivamente para a evolução do espírito. Não existe assim, olha, me dá uma vidinha mais ou menos confortável lá, né? me dá uma sombra e água fresca em tais períodos da vida. Não existe isso, né? Existe a escolha do que é necessário, né, entre ferramentas, né? Ou seja, os cursos, os treinamentos, as aptidões que você vai dispor para executar certas tarefas que vão te dar um caldo de evolução ao final.
É isso aí. A Francisca, ela está dizendo aqui para a gente que em Obras Póstumas, Allan Kardec traz a fala de Bellini sobre a música celeste. Ele fala da harmonia, que não há coisa igual na Terra, isso aí. E diz também da questão 338 do Livro dos Espíritos, sobre Allan Kardec, que faz essas mesmas perguntas. Né? E Allan Kardec pergunta coisas que nós nem imaginamos. É verdade. Nossa, tem coisas que eu falo, eu nunca iria perguntar isso ao espírito. Juro para você que eu não ia perguntar um trem desse para o espírito. E ele faz a tal da pergunta. É isso mesmo. Então, ela está fazendo uma sugestão da segunda parte, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, que vai das questões 338 até. Não, 330. Né? Então, para você dar uma olhadinha, pega 330 e vai até 338, né? Então, aqui nós trouxemos, né, que tem um livro do Leon Denis que fala sobre a música. Você falou aí da música em Obras Póstumas, e eu trouxe o Leon Denis, que é a música como ponte evolutiva, que é a música para transcender a estética e promover a evolução espiritual. Ela atua como uma ponte entre o mundo material e o espiritual, transmitindo emoções e belezas. É uma maravilha isso, né? É uma coisa sensacional que ele vai trazer aí para a gente, né? Que é belo, bonito, bacana, né? E aí tinha a questão da infância, que as crianças são. Por que passam pela infância? Né? O espírito que tem que absorver tudo aquilo que ela precisa estar ali naquele momento. É a 383 de O Livro dos Espíritos, Evolução. Né? E o cenário que estava sendo descrito ali do posto era que o Alfredo, que dirige o posto, né? As crianças do posto, ele disse que são as flores vivas suavizando o trabalho, vibrações rejuvenescendo. Eu acho que eu trouxe uma coisa aqui já mais que nós já passamos por ela. Eu vou retirar, porque eu acho que eu subi o coisa, mas não tem problema. A gente continua aqui, é isso mesmo. Eu coloquei um anterior a uma. Hoje eu estou toda trocada, gente. Vocês me perdoem. Como é que papai e mamãe diziam? Dessa vez passa, mas que não se repita. Que não se repita. Estamos todos juntos, Miriam. Estamos É todos isso. juntos e felizes. Eu, Olha, eu encontrei um livro que se chama Escrevendo Palavras e Modificando os Conceitos, que é um livro que eu gosto muito da questão da educação, e é um espírito chamado Angélica. A Maria Fátima Ferreira que fez a psicografia desse espírito, espírito Angélica. E ela escreve muito bem, ela vai nos alertar o contexto da modernidade. Então, a arte está sendo substituída pelas publicidades, a poesia está sendo substituída pelos jingles, o amor pelo sentimentalismo e a perversidade, e é num terrível inversão de valores. Então, é preciso que alguém nos alerte, né? E mesmo o próprio Allan Kardec diz para que a arte volte para o seu objetivo primordial, a da transcendência, sendo música uma das mais sublimes manifestações artísticas quanto à espiritualidade. Isso é muito importante, né? O século que a gente passa parece que
estamos semeando o que para o futuro, né? Em termos de arte, né? Semeando pedras. Vamos colher frutas? Não vamos. Então, a arte, ela é uma das ferramentas, inclusive, de ferramenta que a gente pode, de fato, se melhorar. Se melhorar, não é isso? A gente pode transcender a isto, né? Vamos dizer, né? Transcender a É, esse, né? você sabe Então, que Kardec, pela sugestão da nossa querida Francisca, eu fui aqui buscar um texto que eu grafei uma vez que tinha lido, e se você me permite, eu vou ler só um pequeno parágrafo aqui para a gente ter essa conexão, que Kardec sempre nos auxilia nessa hora. Pensado lá daquele capítulo 111 lá, eu não tentaria dar a explicação dos efeitos musicais que o espírito produz agindo sobre o éter. O que é certo é que o espírito produz os sons que quer e que não pode querer o que não sabe. Ora, portanto, aquele que compreende muito, que tem nele a harmonia, que dela está saturado, que goza ele mesmo de seu sentido íntimo, desse nada impalpável, dessa abstração que é a concepção da harmonia, age quando quer sobre o fluido universal, olha, que, instrumento fiel, reproduz o que o espírito concebe e quer. O éter vibra sob a ação da vontade do espírito. A harmonia que este último traz em si se concretiza, por assim dizer, ela se exala doce e suave como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou ela explode como um raio, ou se lamenta como a brisa. É rápida como o relâmpago, ou lenta como a nuvem. É quebrada como um soluço, ou unida como uma relva. É desgrenhada como uma catarata, ou calma como um lago. Murmura como um regato, ou ronca como uma torrente. Ora tem a aspereza agreste das montanhas, ora a frescura de um oásis. Ela é alternativamente triste e melancólica como a noite, jovem e alegre como o dia, é caprichosa como a criança, consoladora como a mãe e protetora como o pai. É desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando ela está neste último termo, confunde-se com a prece, glorifica Deus e coloca no arrebatamento aquele mesmo que a produz ou a concebe. Isso é lindo demais. lindo demais, viu? Demais da conta. Inspirado aqui pela nossa querida Francisca, que nos lembrou que, olha, o melhor texto, assim, que, dado o meu desconhecimento de música nessa encarnação, foi o melhor texto que eu já vi. Né? Que coisa linda, não é? Então, Nossa, a música é a voz dos céus, profundo, como diz Leon Denis. No espaço, tudo se traduz em vibração, harmonia. É como você trouxe esse texto, né? Certas classes de espíritos se comunicam entre si só apenas por meio de onda sonora. Né? Então, a gente continua aqui destacando que na Terra as sinfonias e as melodias não são mais do que ecos deformados dos concertos celestes, que produzem sons de uma delicadeza muito infinita. Nas esferas superiores, diz Leon Denis, a música celeste está profundamente ligada à vida do ser e é uma das manifestações do culto que as almas rendem a Deus. Música é voz dos céus, né? Muito interessante esse pedaço, esse trechinho. Caminhando um pouco mais no nosso texto. Desculpe, pode falar, não, Beto. eu só ia passar a referência, né? Isso Sim. está lá na, no livro Obras Póstumas, que a nossa Francisca citou, e exatamente no item A Música Espírita,
né? Que aqui no meu sisteminha está na página 111, mas independente da mídia, está no capítulo A Música Espírita. É um texto bem mais completo do que isso que lemos, nos situa muito bem, e as pessoas que estão aí nessa existência com a sensibilidade mais exposta, certamente vão gostar mais ainda do que nós dessas É muito definições. lindo, não é? É muito lindo. Falar da música, falar de arte é muito bom. Nossa, quem tiver oportunidade vai cantar num coral, porque eu vou te contar que coisa boa é isso. Muito bom. E aí tem uma perguntinha, meu amigo, mais uma. Ainda Na bem que hora você está aqui. final, eu posso trocar de pai ou de vida? Eu gostei. Por acaso eu posso trocar de pai, de vida? É a nossa amiga Linda Batista, do Recreio. Olha, Ai, ai, você pode, né? meu Só que Deus, eu só tenho um você caiu. lembrete. É, a gente não custa nada lembrar, né? Os seus defeitos te acompanham, tá? Então você vai continuar precisando de um professor parecido ou pior. Se aquele pai escolhido era o mais adequado para que houvesse sucesso na encarnação, mudar pode ser um desastre, né? Você pode ter um que, olha, ele tem um aspecto mais amável, tem uma carinha mais bonita, mas isso não quer dizer que o chicote vai arder menos. Teoricamente, a doutrina espírita diz sim, sabe? É uma pergunta a resposta bem curtinha, mas na prática é extremamente raro e complexo, como você está falando, né? Porque a reencarnação não é um evento isolado, é um processo que envolve um contrato, vamos dizer assim, fluídico, moral entre os espíritos, né? Os futuros pais, os mentores, né? Funciona essa dinâmica de mudança de planos, bem no finalzinho, pode ser desastroso, querida. Pode ser. Melhor atender Quer os dizer que o mentores chicote não dói mais. Gostei. A gente não pode esquecer que a encarnação existe para nos aprimorarmos. Então, os nossos defeitos nos acompanham. E nós precisamos de professores para exatamente nos desvencilharmos, né? Ir melhorando, ir atacando ali, de alguma forma, diminuindo o tamanho desse monstro que é a ignorância ou o atraso de que, né, estamos carregando. Então, a gente pode precisar de outros professores que façam a mesma tarefa. Olha, precisamos enfrentar egoísmo. Tá, o oposto de egoísmo, o que é? Né? Altruísmo seria exatamente você exercer o altruísmo, praticar o altruísmo. E você, para enxergar isso, às vezes precisa de um professor, né, ferrenho, às vezes a própria vida. Então, os acontecimentos podem ser... Olha, posso te garantir o seguinte, os aconselhamentos da espiritualidade, desses irmãos que compreendem amor de uma forma mais profunda que nós, né, principalmente nós encarnados, temos uma visão muito estreita mesmo sobre o que seja amor, eles vão estar vendo e orientando segundo os desígnios da divindade para evoluirmos. Então, pode ficar tranquilo. Confie, tenha fé que a coisa vai funcionar melhor com os desígnios divinos, com aquilo que nos chega dessa forma. Eles sabem mais do que a gente, né? Estamos, Eles estão mais tempo nas experiências e a gente é infantil ainda, criança, né? E aí é isso que acontece. Agora a gente vai entrar num pedacinho que eu gosto muito desse texto. Aí, o que aconteceu? Elas, eu só quero ver depois como é que a gente vai fazer aquela poesia, viu? Ai, mas, meu Deus, já estou sofrendo de antecedência. Mas aí, a Ismália notou uma luz brilhante no olhar
o pensamento vagando, pensando no seu passado, junto ao seu pai numa fazenda, e a senhora Bacelar está envolvida aí na história das malhas. Vocês não acham, não? Acho que tem. Fofoca. Eu acho que tem. Tem a ver uma coisa aí, uma com a outra. Porque ela disse: você lembra da música do pai? Quando ela fala assim, você lembra? Significa que as duas tiveram uns passados juntas, acredito eu, nessa circunstância. Mas aí ela viu enxugando as lágrimas e tal, e aí ela fala com a Cecília: agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma. Falou essa nobre senhora com ternura de mãe. Mostre-nos seu coração. E a senhora Bacelar estava satisfeita, emocionada, lia-se os gestos, o carinho com que acompanhavam os mentores, movimentando ali esses eflúvios na sua filha, na Cecília. E tem um texto muito bom do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito da Verdade vai falar para a gente, convida a humanidade para um divino concerto, onde ele fala que as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos que lhe associam. E mais um pouquinho adiante ele fala assim: tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo, trazendo a mensagem imorredora de Jesus. Amai-vos uns aos outros, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Então, dessa forma aí, a gente se sente responsável por entoar músicas de amor, por meio de nossas ações nobilitantes, que isso possa transformar a face do planeta Terra. A gente tem certeza que a gente fazendo a nossa parte, seja o que seja, mais mínimo que seja, mas que a gente vai se sentir vibrando em nós essa sinfonia divina. Não é isso, meu querido amigo? Olha, a gente vai externar aquilo que se tem de bagagem, né? Aquilo que trazemos de evolução, a sensibilidade que carregamos. E certamente o objetivo, né, de tudo é essa harmonia universal. Enquanto nos permitimos a sensibilidade na música, nas artes, de modo geral, e isso não acontece por acaso, isso é consequência, como acabamos de ver em Kardec, isso é consequência do que trazemos de bagagem, do que somos. Ninguém vai externar aquilo que não é, não tem. Então, é tudo muito maravilhoso a gente perceber que esses encontros e reencontros denotam, sim, afinidades entre almas, entre espíritos, né, nesse caso aqui. E essa é a grande colheita, a harmonia do universo, é exatamente todos os seres, todos nós, termos esse congraçamento, essa união harmoniosa, exatamente pautados, engrandecidos, fortalecidos, enfim, contemplados, né, com a alegria que a harmonia produz para todos. Isso é a colheita que as nossas queridas irmãs ali estão tendo na nossa história aí de Os Mensageiros, né? É tão bonito, são textos que o próprio Kardec, na pergunta 251, ele pergunta se os espíritos são sensíveis à música.
Então, a resposta ela é explícita, que a música terrena é apenas um canto selvagem. É essa a expressão que os espíritos usam, canto selvagem, comparando a música celeste, que é uma harmonia sublime, impossível de descrever em termos humanos. Então, essa é um fundamento para uma luz do mais alto, né? Se nós nos encontrarmos um dia com um espírito elevadíssimo, e se a gente não tiver condições de vê-lo, a gente vai ficar cego, porque nós não teremos a possibilidade de enxergá-los, né? É uma coisa interessante, né? Tem mais uma perguntinha aí, da nossa querida aí da Bahia. Acontece com o que acontece com os espíritos que abortam de forma brutal e mesmo de forma natural? Bom, o fenômeno do aborto numa análise idiótica da imortalidade da alma, né? E das leis de causa e efeito, né? As consequências para os espíritos são dramáticas, né? O que vai depender da causa, da intenção que envolve aquilo, né? É muito sério essa questão, né? Muitas vezes pode ser causados por questões biológicas, isso também pode ser, né? Má formação, imperfeição do corpo físico, né? Então, o espírito vai ser desligado automaticamente por leis naturais, né? Mas e as provas que isso pode acontecer, né? Um breve contato com a matéria, às vezes, tem o próprio André Luiz faz, não é nesse livro, Os Mensageiros, não, é no outro livro. Ele fala daqueles que só vêm para um choque anímico, para o fluido magnético, para terminar de fazer a sua recuperação de perispírito. Então, cada caso é um caso, né? Então, geralmente, o espírito vai retornar ao plano espiritual muito magoado, talvez. Poxa, ela não me deixou voltar. Pode até criar inimizades, quando poderia ter criado um ciclo amoroso, né? Então, os laços desfeitos fazem muito traumas graves, às vezes, promessas que não foram cumpridas, né? Enfim, e aí? Como fica, né? Então, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, porque existem consequências de todos os atos que fazemos na vida, né? Consequências para essa vida, para outras vidas que virão, né? Então, é lamentável, claro que é lamentável, mas que a gente tenha, assim, uma visão mais de amorosidade, né? Para aquele que está retornando à matéria. Ah, mas eu não queria esse filho, não sei o quê. Começa a pensar em coisas boas para que ele possa ser melhor, né? E quem sabe, talvez uma avó vá criá-lo, talvez seja aquele que vai te salvar a vida, né? Então, você imagina se Maria resolvesse abortar uma criancinha chamada Jesus. Oh, que horror! Quem seria nós na fila do pão? Então, a gente precisa pensar nisso, na vida futura, das consequências de nossos atos, né? Abortar nunca, a vida sempre, né? Tenha isso em mente. Vida sempre. Ah, mas Exatamente. dinheiro vai ter, você vai ver que vai conseguir. Ah, com certeza. Olha, nós recebemos tudo por acréscimo. Não sei se já pararam para pensar. Deus nos coloca ferramentas nas mãos que alguns falam assim, não, o sujeito é um afortunado, teve mais sorte que eu, deve ser um espírito mais evoluído que eu, porque, olha, recebe tanto. Olha, ele está recebendo bastante estímulos. Quanto mais elevado o espírito,
menos estímulos ele precisa, ele se move com poucos estímulos. E, às vezes, certos irmãos, nós mesmos, precisamos de certos estímulos com cara de agrados, né? Nossa, para a maioria a vida é sombra e água fresca. Para mim é só sofrimento, só nariz na porta. Então, o Amaury deve ser um cara bem afortunado, bem evoluído, né? Porque já está assim lá. O Amaury não se mexe com poucos estímulos. Não, Ele não é. precisa de mais. Então, a gente tem que ir conduzindo-se, sempre agradecendo a oportunidade que recebeu, seja ela qual for. Porque a gente não sabe fazer a leitura. Olha, eu preciso ter a percepção correta. Não. O correto é o seguinte: está contemplando evolução intelectual e moral na sua vida? Então está tudo certo, né? Você consegue fazer aquilo que fizemos no início, né? No tema da oração que você nos trouxe, né? Você consegue ser indulgente? Você consegue estender para os outros aquilo que você está recebendo? Olha, os seus castigos, né? O rigor da sua vida. Olha, você já chegou atrasado em tantas coisas e as pessoas foram compreensivas, indulgentes para com você. Você está estendendo isso para os outros? Ou você recebe indulgência e espalha rigores? Como é que você está se comportando, né? Então, o que interessa é o caldo de colheitas para o espírito. Não vamos questionar, puxa vida, a minha vida podia ser melhor. Não, você tem a ferramenta que precisa. Aquela que foi decidida lá, exatamente no momento da escolha das provas, com o aconselhamento de espíritos superiores que compreendem a vida muito mais do que a gente, inspirados também pela divindade. Então, faz o seguinte: cumpre com a sua parte na obra da criação, que é o seguinte: ilumine-se, né? Ilumine-se, que você vai estar iluminando para outros. É isso. E não fique dando bola. Olha, o mundo está perdido, então eu tenho que ficar mais esperto. Se o mundo mata com bombas de destruição X, eu tenho que arranjar uma bomba mais potente. Você acha que isso vai sobreviver aqui nesse planeta de regeneração? E olha, ao contrário do que dizem, que em 2050, alguém fala essa data, não sei de onde foram tirar, o mundo vai estar já desfrutando da regeneração. Já existem espíritos que estão encarnando e cada vez melhores e que os ruins serão afastados. Olha, isso acontece desde que o mundo é mundo. Aliás, Miriam, se você me permite contar uma... É piadinha, tá? Posso contar uma piadinha aqui? Por favor, por favor. Lá na Conferência Estadual Espírita, né, houve lá um orador, não me lembro agora qual deles que foi, mas uma pessoa iluminada, e falou assim: olha, você pode ser convidado, né, a despeito dessa história de mundo de regeneração, você pode ser convidado a ir a um outro planeta, onde a sua contribuição com a ciência vai ser plena, vai ser gigantesca. Aí a pessoa, mas como assim? Eu contribuir com a ciência? Aí, no que foi respondido a ele: você sabe acender um fósforo? É isso aí. Em algum lugar, quem não sabe o que é acender um fósforo, você vai ser um cientista. Você é o rei, você vai ser o rei. Você vai ser o rei. Então, Muito olha, bom. aproveite aqui que você Poxa. é mais um que sabe acender fósforo, mas está tudo bem, você está evoluindo, está crescendo. Você imagina como é que vai ser esse planeta onde você vai ser o rei.
né? Você- Ao saber acender um fósforo. Então, é melhor se esforçar, merecer estar nesse planeta. Isso não quer dizer que a gente não possa ir para um similar, mas merecer estar aqui é sinal de que você não terá sido guindado a lugares É, onde, olha, você, de novo, né, pode ser degradado, assim como já fomos é degradados de verdade. um planetinha aí, para vir É. para cá. Então, faça por merecer e não se preocupe com essas bombas explodindo. Aliás, preocupe-se sim, né? Porque tem tudo a ver com o planeta. A atmosfera do planeta, né, tem tudo a ver conosco. Nós precisamos harmonizar isso daqui. Então, é problema nosso, sim. Mas não se permita ficar murcho com isso, né? Ficar retraído e achar que você não tem forças para fazer algo de bom. Tem sim, faça a sua pequena parte, né? Como diz a Joana, né? Um leve rociar de uma brisa no nosso jardim e se comunica com as tempestades do outro lado do mundo. Então, A gente vamos fazer a precisa nossa ter. parte. É o BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão, né? São coisas que a gente precisa fazer, não estar só na palavra, mas fazer no ato, né? Sentir compaixão com o outro, né? O que é a compaixão, né? Significa sofrer com, né? É uma capacidade de ressonância com o outro. É, você vê a dor do outro, não ignorar, né? Enfim, ele está voltando a uma vida novamente, numa nova oportunidade que você também já teve. Tenha compaixão com esse, né, que está ali, então agir com misericórdia, né? Misericordis, né? Vem do latim, é ter pena no coração, cortes é coração, ter pena no coração significa dar o coração, a misericórdia, né? Um sentido desse sofrer do outro que está voltando, a reparar, né? Reparar as arestas, né? Jesus falava no Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, né? E ele diz que ele não quis dizer tenha pena, não é isso, é agir com bondade, né? Não é isso. Então, a dor do outro também pode ser minha. Hoje, ter empatia, compreensão, perdão, né? Das ofensas. E talvez quando esse serzinho chegar até você novamente, nessa encarnação, quem sabe, nasce aí essa compaixão com o coração, que pode ser a lei de amor, se refletindo nesse seu novo andar, nesse novo caminhar, né, que é amparar, acolher, né, ser generoso. E você vai ver que vai construir um futuro melhor, com mais clareza, né, diante da vida, da existência. Né? Isso é uma forma da gente ajudar, né? Ajudar o planeta a ser melhor. A paz vai sempre começar aonde a gente está. Ah, mas eles estão lá, entendeu? Ok, faz uma prece. Está fazendo mal lá, né? As meninas estão falando aí, pode acender o fósforo com a prece, nesse momento difícil do planeta. É isso. Não crescemos com as dificuldades e como usamos o livre-arbítrio para superá-las. Né? Então, lembrando que as escolhas de paz, esses planejamentos são reencarnações. Né? Oi, Olga, tudo bem? Seja bem-vinda. A Olga talvez seja nova aqui, mas a Francisca, a outra menina, a Liduína, todas elas são, Aldunina, todas elas são pessoas que sempre estão aqui juntos, estudando com a gente. Venha também. Nós estamos aqui toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, fazendo um programa para vocês. E já estamos no nosso finalzinho, amigo. Nossa! Passando. Passou rápido. Mas graças a Foi muito Deus, né? rápido.
Então, vamos lá, meus amigos, serenar os nossos corações, né? Diante dessas perguntas tão legais. Podem fazer a pergunta que você quiser, minha gente. Compartilhe, comente e faça perguntas, participe junto conosco, porque esse programa é para isso, para a gente estudar junto, para a gente aprender juntos, né? Então, vamos lá. Vamos buscar a figura de Jesus querido, mestre das nossas vidas. Quem assim desejar, feche os olhos, quem não quiser, não tem problema nenhum. Apenas sintonizar com o alto, que às vezes, quando a gente fecha os olhos, o que está em nosso entorno não nos distrairá para pensar em Deus, para pensar em Jesus. Senhor, envolve nossos corações em luz, na luz da compaixão, para que todos nós aprendamos a enxergar as ofensas e as sombras, mas lá não falarmos delas, como diz o nosso evangelho de hoje, ter indulgência para com as imperfeições dos outros. Ajude-nos a compreender, Senhor, que quem fere ainda não conhece a paz e que a misericórdia que oferece hoje é a proteção para a nossa alma. Que nós todos sejamos instrumentos de paz, de esperança, de conforto para alguém nesse dia que se inicia. Lembramos que nós também somos aprendizes dessas questões todas do amor ao próximo. Que a gente possa colocar isso na nossa vida todos os santos dias. Abençoe a todos que aqui estão, Senhor, e chegaram até aqui. E muito obrigada pela participação de todos. Que a paz, que a concórdia, que Jesus esteja a semana inteira contigo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.